Agora vamos entrar aqui na questão de até que ponto que é possível ganhar, tá? Vamos falar aqui de ganhos. Cara, essa questão de ganhos é muito relativa, tá? É muito relativo porque depende muito do tempo que você tem, depende do conhecimento prévio que você tem. Mas quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar sozinho, aqui você, no geral, você consegue gerenciar até 10 clientes mantendo a sua sanidade mental. Mantendo a sua sanidade mental, tá? Jefferson, mas eu consigo gerenciar 15 clientes. Cara, você deve... Alguma coisinha assim, você sabe, não sei, você deve ficar mal-humorado o dia inteiro, velho. Não tem condição. Quem gerencia trocentos clientes, puta que pariu, não tem a menor condição, tá? A partir de 10 clientes já começa a dar piripaque no cérebro, já pode começar a fazer terapia. Então, no geral, você consegue gerenciar até 10 clientes mantendo a sanidade mental, tá? Só que, porém, importante, né? Quando você passa de uns 8 clientes, você começa a ficar sem tempo para vender e principalmente para aumentar a sua autoridade. Jefferson, como assim principalmente para aumentar a autoridade? Vendas não é o principal? Na minha opinião, a autoridade é um pouquinho mais importante do que as vendas, porque se você tem autoridade, você consegue vender com mais facilidade, tá? Então, se você tem autoridade, você consegue vender até mesmo sem muitas vezes querer vender. Você pega, sei lá, o Ícaro de Carvalho agora, o cara nem mexe com o Google Meu Negócio, mas ele tem autoridade. Se ele anunciar lá que ele trabalha com o Google Meu Negócio, que ele tem alguma solução, ele vai vender horrores, tá? Sem nem querer vender, entendeu? Ele vai fazer um stories lá e vai arrebentar de vender. O Wendel de Carvalho, mesma coisa, sabe? O cara, eu comecei a trabalhar agora com o Google Ads, abri uma agência aqui. O cara vai fechar cobrando R$5.000 por mês, trocentos clientes ali em um dia, saca? Por quê? A autoridade. Isso é uma das coisas principais que você precisa trabalhar, tá? Então, por isso que, quando você começa a investir muito tempo ali no operacional, você começa a ficar sem tempo para poder vender e também para poder aumentar essa autoridade, que é uma coisa extremamente importante se você quer realmente ver, por exemplo, do Google Meu Negócio, tá? Então, deixa eu até trocar aqui, na verdade, de verde Gemini. Tá? Então, começa por esse ponto, tá? Tem que tomar cuidado para poder não trocar ali, por exemplo, a questão de vendas e a questão de captar, de aumentar a sua autoridade e vendas, né, pelo operacional, né? Então, um erro grave da maioria é ficar preso no operacional e não manter as vendas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu vou acompanhar, dar uma olhada para essa tela aqui, porque a outra ali tá foda. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se eu não conheço o cliente, eu não sei se ele está anunciando no Google Ads, se ele tem GMN, se tem sites, tem Insta, é fácil saber. Você vai procurar no Google, você vai procurar mecânica, você vai procurar qual que é o nicho e aí, naturalmente, você vai olhar os que estão aparecendo, tá? Você não precisa conhecer a empresa. Uma boa para quem já rodou patrocinado no Google Maps, geralmente o próprio dono que está executando serve também. Quantas horas a gente dedica semanalmente para um cliente padrão? Ó, a pergunta aqui é boa, tá? A pergunta é boa. Quantas horas dedica por cliente? Obviamente, vem aquele claro depende, porque depende do nicho, depende da forma de trabalhar, tá? Mas a gente tem um ponto para poder explorar. Depende do nicho, depende do que você entrega e etc. Só que, depende, na verdade, depende do seu processo. Depende do seu método, na verdade, tá? O que acontece? Dentro do que você entrega, a gente tem etapas diferentes. Pegando especificamente para poder entregar o projeto de Google Meu Negócio, a gente tem algumas etapas, né? O que é essa etapa? A gente tem a etapa de onboarding do cliente. Deixa eu colocar de outra forma aqui, vai. Depende do que você entrega, depende do seu... Deixa eu resumir isso aqui, peraí. Só para poder ficar mais simples que eu vou explicar em seguida. Depende do seu processo. Eu vou colocar aqui mais ou menos o que normalmente é trabalhado. A gente tem o onboarding do cliente, a gente tem a etapa que eu chamo de laboratório, que é basicamente a parte de planejamento, a gente tem a parte da implementação, que é a parte onde a gente faz as otimizações de fato, e a gente tem a etapa do ongoing, tá? O ongoing é basicamente a etapa foco, tá? Que é a questão de manter o cliente e o projeto cliente. Aqui o onboarding, aqui a gente tem basicamente a entrada do cliente, que a gente tem planejamento, e aqui a gente tem basicamente a parte de mão na massa. Então, por exemplo, se eu tenho 10 clientes entrando no onboarding, tô lascado, né? Porque aí tem muita aquela comunicação, pega acesso, entende ali os momentos iniciais, etapa de laboratório. Mesma coisa, se eu tenho 10 clientes nessa etapa aqui, eu não tenho a menor condição de eu conseguir gerenciar sozinho, porque eu tenho que estar pesquisando, entendendo ali como é que funcionam as coisas. E na etapa da implementação, então, nem se fala, tá? A etapa de implementação, aqui sabe, tem que estar passando aqui se você está sozinho. 2 clientes, estourando 3 clientes no máximo, passando por essa etapa aqui. Então, vamos supor que você tem lá um Trello e você tem lá organizado onboarding, laboratório, implementação e ongoing, né? Então, uma coisa importante. Aqui no ongoing que você consegue manter os 10 clientes, tá? Essa é a etapa onde você consegue manter os 10 clientes. Então, você não vai conseguir manter 10 clientes tendo que fazer as otimizações, tendo que fazer a arte para o perfil, otimizar a palavra-chave, não rola, tá? Então, por isso que, para você conseguir colocar esses 10 clientes para dentro, normalmente você vai colocar ali, por exemplo, um por semana, por exemplo, você vai passar o cliente por essas etapas, até ele chegar no ongoing ou pelo menos perto disso. Segundo, aí você manda o terceiro. Você não vai pegar 3, 4 clientes ali de uma vez para poder passar ele por essas etapas, tá? E aí, quando o cliente ele entra na etapa do ongoing, é basicamente onde a gente só mantém o projeto. Naturalmente, dentro de um projeto
projeto de Google Meu Negócio, os primeiros ali 30, 60 dias a gente tem bastante trabalho. E uma coisa importante também, dentro do mercado geral de agência, a média de cancelamento, o que o pessoal chama de taxa de churn, né, que é justamente essa taxa do qual o cliente ele cancela o contrato, é de 4 meses. Isso significa que, no geral, mesmo que, por exemplo, o Google Meu Negócio eu consiga entregar um projeto em 30 dias, os 4 primeiros meses ainda pode ser ali um pouco trabalhoso, né? Demanda aquela atenção, tem aquela questão ali de, realmente o cliente enxergar que a gente está fazendo as coisas direitinho. Então, a partir do 4º mês que você realmente começa a ganhar dinheiro, né? Que aí o projeto fica mamão com açúcar. Você só vai dar uns toquezinhos ali de vez em quando e pronto. E aí, naturalmente, a gente entra nessa questão de quantas horas por cliente. Um cliente, por exemplo, que está na etapa do onboarding, isso aqui vai te custar pouquinhas horas, né? Você vai gastar ali 1, 2 dias ali, pegar os acessos, entender ali a etapa principal do cliente. Isso aqui é, sabe, coisinha de 1 hora, 2 horinhas. Você pega a etapa do planejamento, isso aqui já vai consumir um pouco mais de tempo. Fazer pesquisa, né? Olhar ali, busca no Google Ads, tem que entender concorrência, sabe? Tem várias etapas ali. Então, isso aqui já vai te consumir um pouco mais de tempo. Não tem como te dizer exatamente quanto tempo, depende muito da experiência. Eu simplesmente, no meu caso, já tenho mais experiência, eu vou abrindo as coisas aqui, batendo o olho, pronto. Entendeu? Uma pessoa que naturalmente está começando vai demandar um pouco mais de tempo. Implementação, isso aqui já vai te consumir algumas horas consideráveis por dia, sabe? 2 horas, 3 horas ali, talvez, né, nos primeiros momentos do projeto, e ongoing isso aqui, 1 hora por semana, e olhe lá. Tem cliente que muitas vezes nem isso, tá? Porque tem cliente que não é necessário, tá? Principalmente quando passa ali, por exemplo, é muito parecido com o Google Ads, tá? Você pega ali os primeiros 4 meses, campanha, tem que estar entendendo, olhando ali para ver como é que tá o comportamento, os resultados, as métricas e afins. Cara, passou do 4º mês ali, 5º mês, sabe? É só dar uma olhadinha ali de vez em quando, otimizaçãozinha básica ali e já era, sabe? Não consome tempo nenhum. Por isso que eu falo em contratos de 6 meses, porque você fecha um contrato de 3 meses, sabe? Muitas vezes você não tem nem o tempo ali de passar por essa etapa dos 4 meses, não tá na etapa turbulenta ainda, você não ganhou dinheiro ainda, sabe? Então, por isso que 6 meses, você tem ali os 4 meses de mais turbulência, passou ali o 5º, 6º mês, você já começa de fato a ganhar o dinheiro, tá? Mas aí você pode separar algumas boas horas para você conseguir gerenciar esses clientes. Aí a gente entra pro próximo ponto aqui, tá? Que é essa questão de... Eita, nós me fugiu da cabeça. Ah, tá. Por exemplo, se você tá na CLT, por isso que eu falo, galera que trabalha aí das 9 às 5, por exemplo. Cara, você não vai entregar projeto, prospectar aí presencial, fazer reunião e escambau, não vai. Não vai, saca? Tem gente que vende essa ideia, mas não vai. Simplesmente não vai rolar. Porque você não vai ter tempo para poder fazer nada dessas coisas. E se você começar a entregar os projetos do seu cliente, você não vai ter tempo para poder vender. Eu já passei por uma situação parecida, tinha uma época que eu trabalhava no restaurante, daí foi mais ou menos, antes de eu abrir de fato a agência, foi lá para acho que 2019, 2018, mais ou menos por esse processo. E aí o que acontecia? Saía mais ou menos 7 e pouco da manhã, o restaurante era longe pra caramba. No geral, eu chegava em torno de umas 5 e pouco, mais ou menos. Naturalmente, ele, antes de abrir o restaurante, eu tentava fazer uma coisinha, outra, mais ou menos, trocar uma mensagenzinha rápida ali, cliente afins, mas não dava pra fazer muita coisa. Chegava às 5 horas ainda, tomava um café, fazia algumas coisas. Quando era 7 horas, saía pra poder treinar jiu-jitsu, também a 20 quilômetros de casa. E depois chegava ali 10 horas da noite, aí naturalmente ia até de madrugada, até onde dava. Onde que ia sobrar um tempo pra eu poder prospectar um cliente, entendeu? Então, o que eu fazia no meu caso? Eu usava automação de WhatsApp, deixava mandando mensagem de manhã. Durante ali um tempo antes de abrir o restaurante, eu ia trocando ideia por mensagem mesmo. Eu fazia a maioria desses fechamentos por WhatsApp, justamente por não ter esse tempo para poder ficar fazendo reunião. Só que para poder fazer isso, eu precisava de autoridade. Isso aqui é uma coisa que eu sempre tive facilidade. Eu achava que era bom em vendas, mas não era. Na verdade, eu conseguia aumentar muito a autoridade. Eu posso falar posteriormente mais sobre isso. Quem tá no Instagram lá já tá de saco cheio de ouvir eu falando sobre isso aqui, tá? Então eu precisava fazer dessa forma. Não é porque eu queria fechar por mensagem que eu não gostava de fazer reunião, não tinha outra opção. E aí a questão de entrega. Eu entreguei ali os primeiros projetos, né? Naturalmente, depois que eu saí também entreguei bastante, mas eu precisei naturalmente de alguém para poder me ajudar a entregar, né? A pessoa atualmente é o meu sócio, mas no começo eu peguei uma pessoa que não sabia de nada e comecei a treinar para ela poder entregar, para eu poder continuar naturalmente tentando vender e aumentando a minha autoridade no tempo que tinha. Aí até naturalmente eu ganhar o superior ali o suficiente para poder sair e focar 100% nisso, né? Mas repara que essa questão, por exemplo, de não fazer reunião, fechar só por mensagem, essa questão de ter uma pessoa te ajudando para poder entregar, todos esses detalhes, isso é um modelo de negócio, é a forma que o teu negócio funciona, tá? E tudo isso é importante. E meu Deus do céu, velho, se eu não tomar cuidado, eu acabo fugindo muito do tópico, quase que eu já começo a falar agora, por exemplo, de contratação. Eu já imaginei, o pessoal vai querer saber quantos por cento que eu pago, ou que forma que eu pago pro cara, se eu quiser contratar, e já ia começar a falar sobre o assunto já, mas isso aí vamos deixar para depois, tá? Então isso aqui é mais ou menos a questão de você trabalhar sozinho, tá? E aí, naturalmente, se a questão de 10 clientes aqui, aí a gente leva para a questão de ticket e o quanto que isso dá em faturamento. A gente tem a galera que vai trabalhar aqui, por exemplo, de forma pontual. Cara, você vai fechar, seja cobrando R$500, por exemplo. Repara o seguinte, vamos supor que é uma coisa pontual. Você consegue atender 10 clientes por mês. Cara, você vai, para
conseguir 10 clientes por mês é muito trampo, velho. É muita, sabe, é muito BO pra conseguir 10 clientes por mês. Em um ano dá 120 clientes. 120 fucking clientes. É muita coisa. Não tem a menor condição. Saca? Tudo bem, legal. Você vai entregar ali o projeto por um mês, ganha lá R$500. Tem gente que consegue cobrar até R$3.000 nessa parada, enquanto tem gente que cobra R$250. Tem gente que cobra 3.000, tá? Só pra poder avisar, eu sou uma dessas pessoas. Legal. Focou lá pra conseguir esses 10 clientes. Chega no próximo mês, você não tem a renda garantida. Saca? Você tem que ir atrás de novo dos clientes. Então aí a gente entra na questão da recorrência, que naturalmente é o que eu tava falando. Contratos aí de pelo menos 6 meses é o ideal. E aí, se você pensa em contratos que seja de R$500, você tem 10 clientes, você já tem 5.000. Mesmo que você cobra pouco, você não tem confiança, você cobra R$300, dá R$3.000 pelo menos. Pelo menos as contas básicas você vai conseguir pagar, entendeu? Pelo menos as contas básicas, e aí você vai, naturalmente, você tem o custo base, né? Já dá uma aliviada, aí você começa a pensar, legal, o que eu preciso fazer agora para aumentar essa autoridade e cobrar mais caro? Como é que eu vou fazer isso? Agora você começa a se preocupar em cobrar mais caro, saca? Nem que seja, de novo, R$300, que é um valor relativamente baixo, mas você fecha com a recorrência aí de 4 meses, opa, peraí, pelos próximos 4 meses eu já tenho uma rendinha aí caindo, pagando os custos base ali, então eu já consigo ficar um pouco mais tranquilo.